Hoje é uma nação que já não tem essa importância, né? É uma nação que hoje faz parte de um mesmo bloco que faz o Brasil. Eles eram muito mais poderosos e hoje já não o são. Assim, naquele tempo de Davi, nós vamos encontrar que o Israel não estava totalmente unido. Por isso que o salmista ele fala dessa forma: ó, quão bom e quão suave é, ou quão agradável é, que os irmãos vivam em união. Irmãos, durante 7 anos e meio, Davi comandou apenas uma parte da nação e ele tinha o seu trono em Hebrom. Mas chegou um momento, né? Tudo aquilo aconteceu por causa de uma divergência a respeito de quem deveria reinar em Israel, né? Nos tempos lá, logo principalmente após Saul ser destronado ou ser morto. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não fora escolhido como foi Saul, um homem alto, forte, belo, alguém que pudesse fisicamente representar bem uma nação. Ao contrário, Davi não tinha toda essa aparência, toda essa grandeza de porte físico. Por isso, ele, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, não tinha o domínio sobre toda a nação. E ele ansiava, ele desejava ver o dia em que toda a casa de Jacó estivesse unida com ele como rei, celebrando ao Deus de Israel. E depois de 7 anos e meio, chega um instante em que Davi finalmente é colocado como rei de toda a nação de Israel. Por isso ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquelas tribos, as 12 tribos de Israel, eram irmãos, eram todos filhos de Jacó e viviam agora desunidos, mas ele ansiava, e chegou um dia, um momento em que realmente ele pôde congregar todas as tribos sob o seu governo. Se os irmãos lerem 1 Samuel 5, versículo 1 a 10, vão encontrar esse instante. O rei de Israel, ele entra em Jerusalém e ele se alegra em ver novamente os irmãos de sua pátria em união. As tribos estavam juntas novamente e poderiam celebrar a Deus em unidade, em uma só voz. Irmãos, quando o salmista ele descreve aquela nova realidade, ele esperou 7 anos e meio para contemplar isso. Ele qualifica as unidades, ou a unidade dos filhos de Deus, e ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por essas palavras, nós constatamos que a unidade, ela propicia um ambiente precioso, por 2 razões pelo menos. Por isso que eu disse aqui, né, no tema, num dos itens, quando nos reunimos para adorar coletivamente e existe unidade, nós temos um ambiente precioso. Em primeiro lugar, irmãos, porque a unidade é bela, a unidade é bonita. A palavra bom, que diz aqui o salmista, ela traz a ideia daquilo que é belo, daquilo que é agradável, daquilo que é bonito. E um povo unido é um retrato vivo e eloquente do que há de mais bonito sobre a face da terra. Uma casa, por exemplo, com muitos filhos, quando existe união, é belo, é maravilhoso. Quando existe desunião, quando existe brigas, é um ambiente pesado, desagradável. Assim também é uma nação. Por isso ele dizia: ó, quão bom e quão suave é. Ele dizia: é belo, é maravilhoso. Davi, quando contemplou todos os povos sob o seu governo, todos aqueles generais, todos aqueles militares, todos aqueles vindo a ele dizendo: reina sobre nós. Davi diz: que coisa bela, que coisa maravilhosa. Ele estava, irmãos, extasiado diante daquela circunstância. Porque quando há união, quando há unidade, existe solidariedade, existe perdão, existe amor, existe ajuda, e é bonito ver quando essas coisas acontecem também na igreja, quando a igreja está unida, quando há solidariedade, quando as pessoas
compadece uma das outras, quando as pessoas estão dispostas a ajudar, estão dispostas a perdoar, a amar. Isso é belo, é maravilhoso, é um cantinho do céu na terra. Em segundo lugar, irmãos, diz ali que a unidade é agradável. A palavra hebraica, traduzida por suave, era utilizado para se referir a uma comida apetitosa, a um terreno bem localizado, a uma música bem tocada. Enfim, essa palavra era usada para descrever sensações ou coisas muito boas, muito maravilhosas. Por isso, quando ele diz assim, que é agradável ver os irmãos em união, ele está dizendo, é como se eu estivesse com fome, diante de um prato apetitoso, de um prato do meu prato predileto. É como se eu fosse adquirir um terreno para construir a minha casa, para abrigo meu e de minha família, e eu encontrasse o terreno perfeito, na localidade perfeita, no tamanho perfeito. É isso que ele diz, quando os irmãos estão unidos, é tão agradável, é como se estivéssemos em festa, é como se estivéssemos descrevendo a sensação de uma vitória, de algo maravilhoso que nós conseguimos e que muito almejávamos. Quem dentre nós, irmãos, não quer esse ambiente quando nós nos reunimos para adorar a Deus? Ou será que alguém aqui gostaria de vir à igreja, como veio hoje de manhã, para adorar a Deus e encontrar-se um ambiente pesado, de fofocas, de intrigas, de maledicências? Não, irmãos. Vimos a casa de Deus para encontrar os irmãos, para adorar a Deus num ambiente agradável e maravilhoso, belo, como diz o salmista. Irmãos, sem unidade, a adoração perde beleza e torna-se desagradável. A falta de unidade, ela destrói o ambiente da verdadeira adoração. Não há clima de adoração para o adorador e nem para o próprio Deus, se houver mesmo um ajuntamento como esse de hoje, ou com mais gente, se houver discórdia, se houver desunião, se não houver unidade. Nem Deus opera num ambiente assim. Porque Deus rejeita a adoração desprovida de união. Vale lembrar que adorar com unidade, irmãos, também não significa violentar a personalidade dos adoradores. Quando eu falo que nós devemos ser um só, ter um só pensamento, um só propósito, um só objetivo, eu não estou dizendo que nós temos que ser todos iguais. Cada um de nós temos a nossa individualidade, temos a nossa personalidade, temos o nosso jeito de ser, temos a nossa cultura, temos os nossos costumes, os nossos gostos. Mas é isso que se completa, é isso que torna a comunidade de adoradores única sobre a face da terra. É quando, unindo essas diferenças, nós nos firmamos para um mesmo propósito, para o mesmo objetivo. O público composto aqui, por exemplo, de adoradores, engloba pessoas de origens, de raças, de culturas diferentes. No entanto, irmãos, essas diferenças jamais devem ser motivo de discórdia, de divisão, de preconceito e de discriminação. Nós devemos nos lembrar que somos o corpo de Cristo. Temos diferenças, sim. Um dedo tem diferença do outro. Alguém pode ser um olho, alguém pode ser um nariz, e é diferente da boca. Mas o corpo é o mesmo. O corpo é o corpo de Cristo. Todos igualmente vêm aqui com um propósito: adorar a Deus. Ou será que nós, quando nos dirigimos à casa de Deus, pensamos, vou lá para criticar alguém, para passar um tempo, sair um pouco da rotina? Não, irmãos. Quando a gente vem à casa de Deus, é para adorá-lo. É para saber que Deus está aqui, pois Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Saber que Jesus Cristo está aqui e que, portanto,
todas as nossas preocupações do nosso dia a dia, dos outros dias da semana, é para deixar para trás. Este é o dia que o Senhor fez. Celebremo-lo, alegremo-nos diante do Senhor que nos fez. O profeta Isaías diz assim, que este, por exemplo, este dia, o sábado, é um dia para nós adorarmos a Deus. E ele diz que nós não devemos pensar nem as nossas próprias palavras, não ter os nossos pensamentos, é simplesmente pensarmos em Deus e adorarmos a Deus. E eu fico maravilhoso quando leio essas palavras de Isaías, né, lá no capítulo 58, porque eu fico pensando assim, no nosso dia a dia nós temos tanta preocupação no nosso trabalho, com os filhos, com os negócios, as contas que temos que pagar, os nossos sonhos, nossas aspirações. Se ainda chegar o sábado e eu continuar com a minha mente ocupada com essas coisas, quando a minha mente vai descansar? Nunca. E Deus, em sua sapiência, Ele propôs um dia para que nós descansemos dessas coisas. Por isso Ele diz, 6 dias trabalharás, farás a tua obra, mas o 7º dia não, é o dia do Senhor. Dedique-se a Ele. E o verdadeiro adorador, ele vem à casa de Deus nesse dia para dedicar ao Senhor, para esvaziar-se dos pensamentos dos outros dias e pensar somente em Deus. Isto é maravilhoso. Isto é agradável, isto é belo. Por isso o salmista diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, que os irmãos estejam na casa de Deus, celebrando o Senhor. Que lembrem-se, Deus é maior que quaisquer problemas que você está enfrentando. Ele é superior a todos, não importa. Se você confia no Senhor, venha adorá-lo, venha reverenciá-lo. E todas as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós nos reunimos para adorar coletivamente, e existe unidade, nós temos também um ambiente contagiante. Ou será que não é contagiante? Quando você vai à igreja, seja este ou outro templo, e você percebe que há um clima pesado, que há atritos, que há discórdias, não é agradável. Mesmo que você vá para adorar a Deus, mas não existe uma adoração salutar, sadia. Mas quando você chega a uma casa de oração, e você percebe a alegria dos irmãos, a alegria, sejam poucos ou muitos, mas que há alegria, que há contentamento, que há felicidade em estar ali, aquele ambiente te contagia. Você fica contagiado pelas coisas que ali sucedem. Davi relembra aqui, irmãos, nesses salmos, ele relembra a unção ministrada sobre Arão, quando este foi ordenado para ser sacerdote de Deus. E ele fala que aquele era um momento tão glorioso, quando Arão, alguém despejou óleo sobre a cabeça de Arão, e aquele óleo precioso escorreu sobre a orla das suas vestes, e foi escorrendo, e ele descreve, que momento extraordinário, que momento maravilhoso. E quando ele quer falar da união e da unidade da igreja, ele descreve esse momento. Ele fala, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que escorre pelas orlas das suas vestes. Quando a igreja se reúne para adorar a Deus em unidade, e vive isto em seu dia, ela atrai a simpatia das pessoas. A união, irmãos, nesse caso aqui, ela é comparada ao óleo da unção que é colocado sobre Arão, naquele evento da consagração, que foi lá no tempo ainda de Moisés. E Davi usa essa figura por 2 razões, pelo menos. A primeira é que ele diz respeito ao aroma, ao cheiro daquele óleo.
O óleo que era utilizado para ungir os sacerdotes não era simplesmente o azeite de oliva, mas era uma mistura perfumada de azeite puro de oliva e de especiarias como mirra, cinamomo, cálamo e acácia. Era um perfume agradável. E quando ele era derramado, as pessoas podiam sentir e deter a fragrância deste óleo precioso. Por isso, quando Davi fala, é possível que ele estivesse pensando no perfume deste óleo, quando ele faz a comparação. E isto, irmãos, fica subentendido, porque na leitura que eu fiz aqui, ela diz de uma certa forma, mas na Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz assim: é como óleo de azeite perfumado que desce sobre a cabeça de Arão. A Bíblia, ela chama então, em algumas traduções, esse óleo de óleo perfumado. E quando o óleo era derramado sobre os sacerdotes, suas vestes não somente se sentia o perfume, mas todos que estavam ao redor era de certa forma contagiado, influenciado por aquele perfume. E Davi está dizendo: olha, quando existe união na igreja, é como se fosse um perfume agradável. Toda a igreja é influenciada. A união da igreja vai contagiar outras pessoas, vai propiciar um ambiente de acolhimento, um ambiente acolhedor, de compreensão, de amor e de concórdia e não de discórdia. Quando o povo de Deus está unido, ele está proclamando em alto som o Evangelho de Cristo, dizendo ao mundo e dizendo à própria comunidade que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. O Anderson, quando passou a lição aqui, ele dizia de alguém com uma aparência que não é muita aparência que nós costumamos identificar os adoradores de Deus, mas esta pessoa dizia: olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é bom, Deus salva. E aquelas palavras foram contagiantes, contagiou pessoas que hoje servem a Deus. Quando, irmãos, a igreja está unida, mesmo sem palavras, ela proclama em alto som o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor. Uma igreja unida, diz alguém, que é uma usina de saúde, é uma clínica terapêutica, é uma agência de ação restauradora de Deus na terra. Na unidade, irmãos, não há corações amargurados, não há corações rancorosos e embrutecidos. A paz gerada pela unidade da igreja, ela torna o ambiente propício à adoração a Deus em espírito e em verdade. E quem de nós não quer um ambiente desse? Jesus disse assim àquela mulher samaritana: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, não é aqui, não é em Jerusalém, mas é em todos os lugares. Porque Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade só é possível num ambiente onde há concórdia, onde há amor, onde há unidade, e não num ambiente pesado. Por isso a igreja de Deus precisa compreender este chamado: vinde e adoremos com unidade. A segunda razão que diz aqui o salmista, nesse simbolismo do óleo, é que o óleo da unção representava a presença e a capacitação do Espírito Santo. E na igreja que vive unida, é impossível ter uma igreja que tenha unidade se o Espírito Santo não estiver presente. Porque é o Espírito Santo quem nos capacita a nos tornarmos pequenos cristãos, a nos tornarmos alguém que procura imitar Jesus Cristo. Irmãos, nós só podemos viver em comunhão se o Espírito Santo for derramado em nossos corações. Por isso, quando o salmista fala do óleo derramado, ele fala do perfume, mas ele está também, de certa forma, simbolicamente dizendo do Espírito Santo que é derramado sobre as nossas cabeças.
A Bíblia diz que aquele que é ungido por Deus, ele tem o Espírito Santo em seu coração. E é o Espírito Santo quem nos possibilita a vivermos uma vida de adoradores sinceros, íntegros e unidos. Se você não tiver o Espírito Santo sobre a sua cabeça, a sua adoração não passa de uma formalidade. É algo formal. Você vem aqui e faz mecanicamente, né, o gesto de adoração, levanta a mão, canta, ajoelha, ora, ouve. Mas se não tiver com o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, isso fica muito mecânico, né? Fica uma coisa muito formal. Por isso o verdadeiro adorador, ele sai da formalidade, porque ele expressa algo maior que está latente em seu coração, algo maior que está ardendo em seu coração, e ele não aguenta, ele extravasa esse sentimento, esta alegria do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender como, com as palavras do salmista, dizendo do óleo que desce, né? Ele não pode ficar só sobre a nossa cabeça, ele tem que descer e tomar todo o nosso ser, todo o nosso corpo. E por último, quando nós nos reunimos para adorar coletivamente, e existe unidade, né? Se houver unidade na igreja, se não houver discórdia, nós temos um ambiente abençoador. O Salmo 133 é apenas 3 versículos. Mas o terceiro versículo ele diz assim: é como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Os montes, né? O Monte Hermon, ele era considerado o monte mais alto em Israel. Ele tinha aproximadamente 3.000 metros de altura, né? Ou de altitude. Ele era diferente do Monte Sião. O Monte Sião era um monte pequeno. E entre um monte e outro havia uma distância mais ou menos de 300 quilômetros. Não era tão perto. É como se você estivesse aqui, né? E o outro monte estivesse, sei lá, em Florianópolis, mais ou menos, né? Que deve dar aproximadamente uns 300 quilômetros. Mas o texto, ele diz aqui, que o mesmo orvalho que regava a alta montanha de Hermon, também regava a pequena montanha de Sião, o pequeno monte de Sião. E quando o salmista utiliza esse fenômeno da natureza, ele está nos ensinando que o orvalho, que assim como o orvalho, a bênção de Deus alcança tanto aqueles que nós consideramos grandes, como aqueles que nós consideramos pequenos. De repente você se considera pequenino na casa de Deus. Você se acha alguém insignificante. Mas o orvalho que desce sobre o Monte Hermon também desce sobre o Monte Sião. A bênção de Deus, o Espírito de Deus que está sobre aquele que talvez esteja numa posição mais elevada e que você considera alguém mais importante, ele também desce igualmente sobre você, que se considera um pequeno na igreja. Quando a unidade, irmãos, a porção das bênçãos de Deus, elas são suficientes para abençoar a todos e não a alguns. Quando Davi vê o seu povo unido e adorando unidos, ele diz: esse povo é um povo abençoado. Esse povo é um povo abençoador. Ele está extasiado diante daquilo, ele diz: é um momento maravilhoso, porque quando há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na igreja de Deus também não é diferente. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a igreja vive adorando em unidade, a bênção e a vida do Senhor está sobre a igreja. Porque ali Deus é soberano. Deus é maior. E é até interessante quando ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então poderíamos dizer: ali
onde os irmãos vivem em união, a bênção e a vida para sempre. Ali onde se adora com amor, ali onde se adora com harmonia, ali onde se adora com fraternidade, o Senhor, o próprio Deus, manda bênção e vida para sempre, não em pequena quantidade ou em pouca duração. A bênção e a vida é para sempre, diz o salmista. Enquanto houver unidade na presença de Deus, não faltará a bênção dos céus. O orvalho de Deus estará sempre e descerá sempre sobre os que adoram em união. Ele vai dizendo: ah, que maravilhoso, parece que eu estou vendo Moisés derramando daquele azeite abundantemente. Não era um pouquinho, mas ele pegou a botija, virou sobre a cabeça de Arão, e o azeite foi descendo, foi escorrendo sobre a barba, sobre as vestes, e chegou até os seus pés. E Davi diz: olha, a igreja unida, para mim, a simbologia que eu encontrei é como aquele momento. Todo Israel está unido, todo Israel está reunido, e Moisés, diante de todo Israel, faz aquele ato maravilhoso. Ele diz: a bênção e a vida estão ali para sempre. Irmãos, a unidade na adoração não é somente um mandamento de Deus, porque Deus conclama que nós vivamos unidos, mas é uma necessidade nossa. Nós não fomos criados para viver isoladamente. E Deus sabe o quanto nós dependemos uns dos outros para sobrevivermos espiritualmente. Imagina você, o Anderson comentou na lição, né, de países europeus, e o próprio texto aqui nos traz que durante um certo tempo, cerca de 200 templos na Europa eram fechados por mês. Hoje eu acredito que não é mais fechado 200 templos, porque não deve existir tantos templos assim. Ficaram tão poucos que você nem vê andando pelas ruas. Vê sim as grandes igrejas de antigamente, as catedrais, que nem servem para adoração, servem para turismo. Mas o lugar de adoração a Deus é tão pouco, e os verdadeiros adoradores são tão poucos, que são uma raridade. Se fôssemos trazer para algumas realidades, por exemplo, do mundo, quando fala sobre os animais em extinção, as espécies em extinções, nós poderíamos dizer que eles também deveriam ser protegidos, porque estão em extinção, os verdadeiros adoradores, principalmente nesses países. Então, como pode alguém sobreviver espiritualmente se ele for único, se ele for tão pouco, se ele não conhece outros? Daí a necessidade de estar na casa de Deus, de viver unidos, de adorar a Deus coletivamente. Quem sabe esses irmãos, muitos deles, têm que adorar a Deus sozinho, na sua casa, no seu quarto. E eu imagino o quanto eles sentem a necessidade de adorar coletivamente. Porque é bom, irmãos, estar na casa de Deus. Mas não é para um encontro social. Não que isso não seja importante. Você vem, vê outros irmãos, abraça, né? A irmã Diva, hoje, por exemplo, eu a vi. E a irmã Diva esteve fora por um tempo, né? E ela está hoje na casa de Deus, e é bom vê-la, é bom ver os irmãos, é bom cumprimentá-los, abraçá-los, é bom conversar, mas é bom estar na casa de Deus adorando com um só propósito. É bom quando a igreja se curva diante de Deus e expressa com toda a sua alma, com todo o seu coração, que Deus é maravilhoso, que Deus é importante para a sua vida, e ela extravasa em palavras, em lágrimas, em choros, o quanto ama o Senhor e o quanto se sente amada por Deus. Por isso é que Deus sabe que para nós sobrevivermos espiritualmente, nós precisamos viver em união, adorando coletivamente. Adorarmos em unidade
não nos isenta do sol escaldante, não nos isenta de uma vida atribulada, mas enquanto nós permanecermos unidos, adorando ao Senhor, não faltará o orvalho de Deus, trazendo refrigério, pois o Senhor ordenará sobre nós a bênção e a vida para sempre. O salmista, irmãos, já estou chegando ao final, mas o salmista ele expressa dessa forma, porque sobre o Monte Hermon, sobre o Monte Sião, durante o dia, o sol era escaldante, castigava, as poucas plantas que certamente ali haviam, sentiam o rigor do sol, do calor dos raios solares. Mas quando chegava a noite, a temperatura baixava, o orvalho descia abundante sobre aqueles montes, e tudo era revitalizado. As plantas tornavam a viver, sentiam-se agora alegres. Assim também, nós no nosso dia a dia, enfrentamos o sol que nos castiga, enfrentamos o calor, as tempestades. Mas a bênção de Deus é como esse orvalho refrescante que desce sobre a nossa cabeça. Deus revela nessas palavras do salmista o seu desejo de nos ver adorando em grupo. A adoração individual não é o ideal. Não que em alguns momentos existe sim a sua individualidade. Mas o ideal, irmãos, é o viver coletivamente, é o adorar coletivamente. Deus se alegra ao ver pessoas com personalidades, com culturas, com gostos diferentes, vindo às vezes de outras nações, mas louvando ao único Deus, porque Jesus Cristo morreu por todos. Jesus é único, mas Ele morreu por todos nós. Dessa forma, você e eu somos convidados a adorar com o mesmo objetivo, com a mesma fé, com o mesmo amor, aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, que é Deus. Adorar em unidade, irmãos, é um desafio, porque é remar contra a onda do mundo, em que cada um cuida de sua vida. Você já percebeu como o mundo está ficando cada vez mais individualista? Como as pessoas se visitam cada vez menos? Como as amizades muitas vezes são vazias, são amizades apenas do emprego, são amizades apenas às vezes da escola, mas não há aprofundamento nessas amizades. Mas Deus nos conclama hoje a este grande desafio, a remarmos contra a maré que este mundo nos oferece, que é o individualismo. Deus nos conclama a viver coletivamente, a adorar coletivamente. Por isso, adoremos em unidade, porque isso é bom e agradável, porque o Espírito Santo habita na união. Adoremos em unidade, porque quando vivemos assim, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós almejamos sempre isso, pois se existir unidade entre nós, haverá também um ambiente precioso, contagiante e abençoador. Amém. Nesse tempo, parece que tudo colabora para que a gente viva uma vida completamente individualista. Eu olho para os meus problemas, eu olho para os meus direitos, eu olho para as minhas questões, e às vezes a gente traz isso também para a igreja. A proposta bíblica, a proposta de Cristo para a igreja é a coletividade. Mas parece que a gente vive muitas vezes a individualidade. Parece que nós somos um grupo, mas não somos um time, não somos uma equipe. E Deus nos chama para um retorno. O texto que foi lido, a mensagem que foi exposta, fala exatamente isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como é bom quando nós adoramos a Deus unidos, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma motivação. Nós vamos orar, irmãos, e nós vamos orar para que Deus trate o coração de cada um de nós, para que nós vivamos essa unidade,
para que a gente entenda o valor disso e a